Estamos de volta aqui no canal do Lessa para falar de Fluminense com as últimas notícias nesta quinta-feira, pós-vitória sobre o Vasco ontem à noite em Brasília. E como é bom ganhar clássico. Ganhar clássico é bom demais, ainda mais de virada como foi ontem, com uma boa atuação. Já falamos bastante sobre isso no vídeo pela manhã aqui no canal do Lessa. Quem não assistiu, confere lá. Esse já é o segundo conteúdo do dia, que dá para falar mais um detalhe para acrescentar, não necessariamente em relação ao jogo de ontem, mas sobre um dos grandes destaques da partida, talvez o maior deles, John Ares. Ele chegou simplesmente ao número de 43 assistências no futebol brasileiro desde 2022. Ninguém tem mais assistências que John Ares desde 2022. Ele ultrapassou, inclusive, a Arrascaeta, que desde então soma 42 assistências. Rafael Veiga tem 35, Scarpa 34 e Hulk 31 assistências. É mais um número para ressaltar a qualidade desse jogador, o quanto ele é diferente. Para mim hoje, se não o principal, está entre os três principais meias aqui do futebol brasileiro. Acho que em termos de qualidade você vai ter o Matheus Pereira ali do Cruzeiro e tem o próprio Arrascaeta também, que é um grande jogador. Mas no momento, na minha opinião, ninguém joga mais que o Ares. Não tem um meia no futebol brasileiro jogando mais futebol que o Ares. Chegou o Oscar agora no São Paulo, enfim, os clubes brasileiros investindo muito, né, em atletas renomados, né? O Oscar é um desses, o Lucas também é um desses, mas em termos de resultado, de entrega para o time, até porque eles estão começando também a temporada, no caso do Oscar está voltando agora, eu não vejo um jogador entregar tanto quanto o Ares num todo. Mas, enfim, certamente ele faz parte deste seleto grupo de jogadores que são realmente diferenciados nessa posição. E eu acho que esse número de assistências absurdo mostra mais uma vez que realmente é um jogador que a renovação de contrato do Ares, ela não tem preço. O contrato dele tem um preço e é altíssimo. Mas eu acho que está à altura da importância do que ele já conquistou pelo clube. Foi o que eu falei ontem. Se você for no mercado para contratar um atleta desse nível, quanto você não vai gastar? Não só de salário, para comprar. Porque normalmente, jogador dessa qualidade nessa idade, você não traz de graça, você compra. Então, quanto você não gastaria se, por exemplo, o Hércules custou quase 30 milhões de reais, quanto você não gastaria para comprar um John Ares? É realmente impressionante e tomara que ele fique realmente por muito mais tempo vestindo a camisa do Fluminense. Porque se ele sai agora, se ele tivesse saído agora nesse início de ano, eu realmente digo para vocês com muita tranquilidade, estaria muito preocupado, para dizer o mínimo, com a temporada, com o que viria por aí. E por falar em destaque, olha só essa notícia aqui espetacular da Central Fluminense. Eles noticiam que o Riquelme está próximo de acertar a renovação de contrato com o Fluminense. Ele deve assinar um contrato de 5 anos no mês que vem, após completar 18 anos. Lembrando que para assinar um contrato profissional, o jogador tem que completar 18 anos, né? Tem que ter 18 anos. E o máximo que você consegue fazer em termos de tempo de contrato permitido por lei é justamente um contrato de 5 anos. Então o Fluminense vai fazer o óbvio, o evidente, que é assinar com o Riquelme por 5 temporadas, sabendo que um jogador desse nível, se ele continuar mostrando esse nível, se ele continuar como titular do Fluminense, a gente sabe que infelizmente a realidade, o Cauê Elias está aí para mostrar, é um jogador que não vai ficar muito tempo por aqui, porque ele é muito diferenciado, ele é muito acima da média. Mas, enfim, eu acho que ele vai passar a ser a bola da vez para se tornar a maior venda da história do Fluminense, superando o André. Tudo bem, muito cedo para falar disso ainda, não quero, por sinal, nem quero pensar nessa possibilidade por enquanto, mas é realidade, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, não tem muito como fugir disso, principalmente se o cara com 17 anos ele se sustenta ali no time profissional. Já viu como o Hendrick foi vendido antes dos 18, o Estevão agora no Palmeiras, o zagueiro que o Palmeiras vendeu, o Vitor. É assim que as coisas acontecem por aqui. A gente só cobra e espera para que jogadores desse nível, diferenciados dessa forma, tenham um preço à altura. Então o Riquelme está despontando aí para ser um cara realmente, talvez, das grandes revelações do Fluminense na história. Tomara que ele consiga manter esse nível de atuação, cabeça no lugar acima de qualquer coisa, mas é uma boa notícia em breve. Portanto, ele completando 18 anos, vai assinar esse contrato de 5 anos com o Flu.
E hoje tivemos o anúncio, depois de Felipe Melo, o anúncio da aposentadoria do Marcelo. Marcelo deu adeus ao futebol. Não dá pra dizer que é uma surpresa, eu imaginava que isso poderia acontecer, a gente não tinha visto nenhum movimento do Marcelo para ir para outro clube, enfim, para jogar em outro lugar. E agora ele anunciou de fato que chegou ao fim a sua carreira como jogador de futebol, inclusive fez esse post, esse vídeo, né? Marcelo tem um gerenciamento de imagem que é realmente absurdo, a carreira inteira, e ele publicou esse vídeo aqui. Mi amor por el fútbol viene por mi abuelo. Él quería que yo fuera futbolista profesional e hizo todo lo posible para conseguirlo. Con 18 años, el Real Madrid llamó a mi puerta y vine aquí. Ya puedo decir que soy un madrileño más. Aquí he formado junto a mi mujer una familia. 16 temporadas, 25 títulos, 5 Champions, uno de los capitanes y tantas noches mágicas en el Bernabéu. ¡Qué locura! El Madrid es un club diferente. El madridismo es un sentimiento inexplicable. Jugar con la camiseta de mi país desde las categorías inferiores también ha sido un gran honor. En mi memoria queda 2 medallas olímpicas y una Copa de Confederaciones. Regresar a Fluminense supuso devolver al club lo que me dio, ayudando a conseguir 3 títulos, incluyendo la Copa Libertadores, y dejando un legado para los jóvenes en el estadio Marcelo Vieira. Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía me queda mucho que darle al fútbol. Gracias por tanto. Aí, portanto, a despedida do Marcelo. É um jogador que marcou história no futebol mundial, um dos maiores laterais que o futebol já produziu, na minha opinião. Tudo que eu já vi da minha era, sem dúvida alguma. A gente vai ter alguns poucos ali que chegaram no nível do Marcelo. Não conseguiu vencer com a seleção brasileira, uma Copa do Mundo. Poderia ter jogado até mais na seleção. Está na história como um dos grandes jogadores e um dos maiores, um gigantesco Real Madrid. É uma história que começou em Xerém, e terminou não em Xerém, mas terminou na sua casa, terminou no Fluminense. Não da forma que a gente imaginava, não da forma que a gente queria. Muitos pelos próprios, por erros cometidos pelo próprio Marcelo, por comportamentos que não se encaixaram e não deveriam se encaixar num ambiente como é o futebol hoje em dia. Mas, enfim, eu acho que o que fica é o título da Libertadores, o que fica é aquele gol inesquecível na final do estadual contra o Flamengo, e toda a história que ele construiu ao longo da carreira, sendo referência para os moleques de Xerém. É inegável o quanto esse jogador marcou a história do futebol mundial. É realmente um dos grandes atletas em termos de qualidade técnica dessa posição, craque da posição. Craque. Aliás, a posição não, craque do futebol, né? Da posição nem se fala. Mas, enfim, toda história ela tem um início, meio e fim. A história do Marcelo, como jogador de futebol, chega ao fim. Certamente ele vai ter outros projetos na carreira. O filho dele mais velho joga no Real Madrid, já joga no Real Madrid, na seleção espanhola. O outro filho, pelo jeito, também o Liam vai jogar futebol também. Então é isso, é mais uma bonita história que se encerra no futebol, para o futebol mundial e, no caso, para o Fluminense. Ele conseguiu voltar justamente no maior ano da história do clube, conquistando a Libertadores, conquistando o Campeonato Estadual. Realmente parece que o destino tinha algo muito especial reservado para o Marcelo e também, evidentemente, para a torcida do Fluminense. E pra gente fechar, me pegou aqui ontem muitos comentários, né, da torcida do Vasco. Revoltados aqui, o Fluminense postou essa arte aqui zoando, revoltados com mais um gol de Germancano contra o Vasco. É impressionante como ele pune o Vasco, né? Parece que tem uma coisa ali, porque é um jogador que conseguiu criar uma identificação com a torcida do Vasco e por isso certamente machuca mais. Não foi só mais um jogador que passou por lá. Então toda vez, quase sempre que Germancano enfrenta o Vasco, ele deixa a sua marca. E aí tem vários comentários. Eu odeio tomar gol de Germancano, me sobe um ódio de verdade, não que me dá mais ódio que é tomar gol do Cano. Tomar gol do Germancano é uma das piores sensações que eu consigo sentir. O ódio que eu tenho desse arrombado não tá escrito. Caralho, eu odeio o Cano, só de olhar pra ele me dá ódio. E é impressionante como... O gol de ontem é incrível, né? Porque é um gol que não é um gol bonito.
Mas foi uma porrada do Fuentes, uma porrada tão grande do Fuentes que o tempo de reação, de reflexo para você se jogar naquela bola e desviar conscientemente, né, propositalmente, porque o cara chuta pro gol. Nessa hora, o cara que não tem confiança, ele faz o quê? Pô, vou deixar a bola passar, porque às vezes você não tem noção se você tá interferindo na trajetória da bola, se é uma trajetória de gol ou não, enfim. E o cara mete o pé, desvia e acaba fazendo um gol. É realmente incrível e a gente torce para que o Germancano possa ter uma temporada de muito sucesso. Até agora já são 4 gols na temporada, e tomara que 2025 reserve algo especial depois de 2024, muito difícil. E pra gente fechar aqui, não menos importante, uma nota hoje do Lauro Jardim, lá no jornal O Globo, o mesmo jornalista que deu uma nota lá atrás, antes daquela entrevista do presidente Mário Bittencourt, afirmando que a SAF, os investidores, possíveis investidores, não teriam a intenção de manter o Mário como CEO dessa SAF. Hoje ele deu uma nota diferente. O BTG Pactual diz aqui que está estruturando o modelo de SAF do Fluminense. Inicialmente não apoiava o desejo de Mário Bittencourt em ser o CEO da SAF, mas nada é imutável em negociações longas. No entanto, o banco, que vai procurar investidores interessados em entrar no negócio, mudou de ideia. O presidente do Fluminense deve, ao menos na implantação da SAF, ser o seu comandante. Tá aí a nota do Lauro Jardim. Naquela oportunidade, a gente teve nota do Anselmo Góes, depois nota no Lauro Jardim, enfim, uma guerra de notas, e certamente também vai ser assim uma guerra de narrativas daqui em diante, até que o processo seja devidamente concluído. E a gente sabe que, para ele ser concluído, é necessária a aprovação dos sócios através de Assembleia Geral. O que eu entendo com essa nota aqui do Lauro Jardim? Eu entendo que o Fluminense vai virar SAF mesmo sem ter o investidor. Talvez consiga até lá, mas vai acontecer o que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza virou o SAF, não tem um investidor até hoje, e o CEO dessa SAF é o Marcelo Paes, que era o presidente da associação. Lá, o Marcelo Paes sempre teve uma aprovação super positiva, até pelo destaque que ele conseguiu dar ao Fortaleza, pelo trabalho que ele fez ao longo desses últimos anos, que culminou na volta do Fortaleza Elite e com o Fortaleza disputando títulos, com o Fortaleza se destacando. Então ele sempre teve muita moral lá e ocupa hoje esse cargo. Então a tendência é de que o Fluminense, ao longo deste ano, vire SAF, e para isso não depende do investidor. O Fluminense pode virar SAF sem ter um investidor. É claro que o ideal é você ter esse investidor justamente para você ter capacidade de investimento, para montar time esportes, para sanar dívidas. Mas enquanto você não tem, você pode virar SAF. E aí, evidentemente, fica mais fácil para o presidente, no caso Mário Bittencourt, se tornar o CEO dessa SAF, porque quando o investidor compra o controle de um clube, do futebol de um clube, a tendência é ele querer colocar pessoas ali de confiança. E aí vai depender muito de quem é. Você vai querer o Mário como CEO, você vai querer outro profissional ali como CEO, e são cargos diferentes. Como CEO, o Mário receberia um salário, seria remunerado, né? E você não tem mais, obviamente, eleição. Ele é o CEO, e tendo o apoio de todas as pessoas que irão fazer parte da implantação dessa SAF, não tem demissão. Vou demitir o Mário. Não, ele é o CEO, provavelmente até chegar o investidor, não teria ninguém acima dele. Aí apareceu uma proposta, um clube quer comprar, quer investir dinheiro no Fluminense, aí é outra situação, é outra história. Os investidores vão estar ali acima nessa cadeia, e aí podem tomar a decisão ou não de tirar o Mário dessa cadeira ou de dar outro cargo. Enfim, aí são coisas que a gente vai cogitar aqui, e a gente não vai chegar a nenhuma conclusão definitiva, por óbvio. Mas na última entrevista coletiva, ele falou que, quando ele foi perguntar se tinha intenção de ser o CEO, ele falou que tem capacidade para ser, tem história para ser, tem um trabalho para ser. Ele falou isso vou colocar aqui a resposta inteira, depois a gente pode até utilizar, mas ele falou isso na última coletiva. Então, para mim, esse movimento está bem claro. E aí tem toda aquela questão da discussão do conflito de interesses, porque ele vai conduzir um processo em que ele depois vai assumir o cargo mais importante dessa SAF que vai ser criada. E aí, a partir deste momento, sendo aprovado, quando vai chegar um investidor do Fluminense? Né? Qual vai ser a postura do clube a partir daí?
quando o clube de fato vai receber um aporte financeiro para sair da situação financeira difícil que ainda se encontra, para ter capacidade de fazer grandes investimentos, de fazer grandes contratações, de sanar essa dívida. Essa vai ser a questão. E isso aí foge totalmente, evidente, do nosso controle. Mas é uma nota, é um sinal de que as coisas estão acontecendo, caminhando para esse sentido. Até o final do ano, é um ano eleitoral, a gente sabe disso, mas até o final do ano, o Fluminense iniciar o processo de transformação em SAF, passar para a Assembleia Geral, e aí, consequentemente, o Mário se tornar o CEO dessa SAF. Vamos ver, vamos aguardar novas informações aí nos próximos dias, mas a coisa aparentemente está tomando forma. Deixe seu comentário, o que você acha sobre isso e todas as notícias aqui neste vídeo. Seu like também é muito importante, tá? Conto com vocês. Deixe sua inscrição aqui no canal do Lessa e, claro, ative as notificações para você não perder nenhuma informação por aqui. Um abraço, tamo junto.